Agora sim, peoples incríveis, este é o meu canal do YouTube. Nunca achei que eu fosse falar isso. A gente começa assim, tá? Meio enjambradinho, não é a câmera mais adequada, não é a iluminação mais adequada, não é o microfone mais adequado, não é nem mesmo o local mais adequado, mas é assim que a gente deslancha uma coisa e bota pra funcionar logo, né? É com o que a gente tem, é com o que a gente pode, é com o que a gente consegue. E aí a coisa vai caminhando e aos poucos a gente vai tornando mais profissa. Eu sou a Juju, fundadora da Revivo, este é o meu canal no YouTube, o canal Juju Revivo, você já pode inclusive se inscrever para poder acompanhar os vídeos. E eu trabalho para que pessoas incríveis tenham corpos e vidas incríveis. E esse é o vídeo número 1 de uma sequência programada de 5 vídeos. São 5 chamadas para te resgatar, para te trazer de volta para um mundo real. Um mundo onde você tinha domínio, segurança, autonomia, para caminhar pelas tuas próprias pernas, para tomar as tuas decisões, para se movimentar diante da vida. Um mundo um pouco mais old school, um mundo onde a gente não precisava de tanta dependência, de tanto treinamento, de tanta mentoria, de tanto conselho, enfim, um mundo onde predomina a boa e velha prática, que é com que eu gosto e sei trabalhar. Esse vídeo número 1 tem o título Comparações e é disso que nós vamos falar agora. Pois bem, comparações. Você já deve ter ouvido inúmeras vezes, porque hoje a gente vive a era da positividade, né? A era da gratidão, e você já deve ter ouvido 50 mil vezes que não se compare a ninguém. Você é um ser único, você é um ser especial, você é um ser incomparável, né? Comparar-se a alguém é menosprezar a sua individualidade, né? O quanto você é especial. A gente tem ouvido muito isso, muito. E tá errado? Não, não tá errado. É lógico que você é um ser único. Não existe no planeta inteiro nenhuma única pessoa igualzinha a você. Nenhuma. Mas acontece, gente, que quando a gente começa a lidar com esse conceito de ser único e especial, existe uma possibilidade muito grande da gente parar numa letargia de que, peraí, se eu sou único e sou especial, qualquer coisa que eu fizer tá bom, qualquer maneira que eu agir tá bom, de qualquer jeito que eu me relacionar com o outro tá bom, e afinal de contas os outros têm que me aplaudirem sempre porque eu sou um ser único e especial. A gente pode cair numa positividade tóxica que faz a gente ficar cada vez mais letárgico, cada vez mais parado, cada vez mais estagnado, porque o simples fato de existir nesse planeta já te torna um ser único e especial. É legal isso? Não, não é legal. E aí a gente tem o outro extremo das comparações, que é você simplesmente não conseguir parar de se comparar a tudo e todos. Que é você não ter uma linha de segmento, de estabelecimento das tuas competências, das tuas atitudes, das tuas ações, da tua trajetória, especialmente a profissional, né? Sem estar toda hora se comparando a outras pessoas. Esse extremo é ruim, do comparação zero, porque eu sou especial, né? Sou única. E esse extremo é ruim do comparação 100% do tempo com outras pessoas. Por que que esse extremo aqui é ruim? Vocês já entenderam por quê? Porque a gente pode cair nessa letargia, nessa coisa de, né, o simples fato de eu existir já está bom, já estou fazendo diferença no mundo. E por que que esse lado aqui é ruim, gente? Esse lado do excesso de comparação. Porque aqui a gente começa a entender que algumas comparações são úteis e outras são inúteis. E essa característica de comparações úteis ou inúteis está diretamente ligada a gente assumir que algumas coisas dependem da gente e outras independem da gente. E aí eu vou te dar um exemplo sobre isso, tá? Um exemplo prático. Quando eu comecei com a Revivo, como a gente criou um produto que tinha
né, um suco 100% natural, sem nada de conservante. Um dos maiores orgulhos que eu tinha era o rótulo desse produto, porque a gente lia no rótulo só coisas, né, alimentos que vêm da terra, couve, beterraba, alface, cenoura, né? A gente não lia nenhum nome estranho no rótulo, nem nenhuma letrinha miúda, nem nenhum número, nem nada que a gente não conseguisse identificar. E eu sempre, no início da empresa, lá no iniciozinho, eu gostava de falar muito disso, de falar muito do produto Revivo, comparando ele com o que já existia no mercado. Então, muitos posts da Revivo, lá no iniciozinho da empresa, eram posts onde eu analisava os rótulos de outros produtos que já existiam no mercado para mostrar, olha só como o meu é melhor, o meu não tem isso, nem tem isso, nem tem isso, nem... Olha só esse produto como ele é ruim. Olha aqui o conservante X, o estabilizante X, o aromatizante X, o açúcar, o adoçante, nananana. Eu trabalhava, gente, em função de 100% comparação com o que já existia no mercado e com o que estava aquém do que era o meu sonho de trabalho, o que estava aquém do que eu considero uma alimentação saudável. Vocês conseguem entender que eu vivia numa base de comparações com algo que eu nem sequer queria para mim? E aí você consegue entender que o que outra empresa fazia, como outra empresa produzia o produto dela, como era o rótulo daquele outro produto, independia das minhas ações ou do meu produto? Consegue entender que esse tipo de comparação começou a ser algo inútil para o que eu almejava, que era o sucesso da minha empresa, o sucesso das minhas vendas, o reconhecimento, o fortalecimento da minha marca no mercado? E aí, nesse momento, eu comecei a perceber que as coisas não fluíam, não andavam, a coisa não engrenava. Esse tipo de marketing baseado numa comparação com outras coisas, que inclusive estavam muito abaixo do que eu acreditava, né, do que eu queria fazer, do que eu realmente entendia que era um trabalho digno a ser feito, a coisa não fluía, porque eu estava baseando o desenvolvimento do meu negócio em comparações inúteis. Consegue entender que nenhum dos dois caminhos é legal e que entre esses dois caminhos, a não comparação total e as comparações inúteis, a gente tem uma linha, uma evolução gradual, e você pode permanecer aqui no meio, identificando quais comparações são úteis a serem feitas e quais são inúteis. Vou te dar outro exemplo. Quando você compara muito o seu corpo com o corpo de outras pessoas, quando você faz isso, você tende a pensar que está infeliz porque não tem o corpo da outra pessoa, quando na verdade o que acontece com você é que você está infeliz porque você não para de desejar ter o corpo da outra pessoa. Talvez você nem queira, talvez o corpo da outra pessoa não faz nem sentido de existir na tua vida, mas você não para de desejar ter aquele corpo. Você consegue perceber a diferença? Você não tá infeliz porque não tem aquele corpo. Você tá infeliz porque você não consegue parar de pensar nisso, não consegue parar de desejar isso. Entende? Então chegou a hora, gente, de pensar numa vida um pouco mais real, um pouco mais concreta. Compare-se, sim, mas defina o que é útil e o que é inútil. E isso está diretamente ligado às coisas que você pode controlar e as que você não pode controlar.